Oiê, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Café com Fé. Esse é o último vídeo do ano, graças a Deus. Eu estou muito grata a Deus por ter começado aqui a gravar vídeos para o YouTube. E hoje eu quero falar sobre isso, começos e recomeços. Nós estamos, na reta final de mais um ano. Esse é mais um ano para que a gente possa tirar sonhos do papel, dar início a objetivos e a sonhos que às vezes estão paralisados há muito tempo. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu já vou pedir para vocês dar aquela curtida, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ajuda demais, tá bom? Então vamos lá. Quando nós chegamos ao fim de um ano, nós ficamos muito reflexivos sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós deixamos de fazer por medo, por falta de coragem e sobre aquilo que a gente quer para os próximos anos, Esse ano, eu já falei aqui com vocês que foi um ano de muitos desafios para mim. Eu comecei coisas que eu tinha muito medo de começar e, assim, foi uma grande batalha que eu venho vivendo todos os dias, que eu venho vencendo, mas que é preciso fazer para poder alcançar a vitória, Então, assim, hoje eu quero trazer mesmo essa reflexão aqui para nós, para que nós possamos entrar nesse 2023 recomeçando algo que nós deixamos parado há muito tempo ou começando algo que nós sonhamos há muito tempo e que nós temos medo de fazer. Nós temos um Deus tão grande e muitas das vezes, nós temos medo de chegar a Ele, de conversar, de perguntar, de questionar, e nós não precisamos disso. Deus nos deu livre acesso através do Filho dele para que nós possamos conversar, para que nós possamos falar dos nossos sonhos abertamente, para que nós possamos realmente perguntar para ele se aquilo que nós pensamos ou que nós sonhamos é do agrado dele. E muitas das vezes nós entramos anos, saímos de um ano sem conseguir aquilo que nós sonhamos, sem alcançar aquele objetivo. Mas eu quero dizer para você que não é motivo para você desistir. Por quê? Se questione por que não deu certo. Será que foi falta de tempo? Será que foi falta de dedicação? Será que foi falta de dinheiro? Por quê que não deu certo até hoje? Ou será que foi falta da vontade de Deus? E quando eu falo falta da vontade de Deus, o que eu quero dizer para você? Será que você realmente perguntou para Deus se aquilo era de Deus para sua vida? Muitas das vezes nós temos sonhos imensos e eu vejo muita gente falando assim: Deus não coloca sonhos no nosso coração que não seja da vontade dele. Concordo com essa frase, mas muitas das vezes o nosso ego fala muito mais do que a vontade de Deus em nossas vidas. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja fala muito mais alto do que a vontade de Deus. E sim, pode ser que aquele sonho seja algo de Deus para sua vida? Pode. Mas pode ser que seja um caminho para você alcançar um sonho muito maior que Deus planejou para você? Pode também. Então, assim, eu falo por experiência própria, gente. Eu não tenho tanta experiência de vida, eu não sou uma pessoa, com 50 anos de idade, que passou por várias dificuldades na vida, mas eu já passei por algumas. E eu já passei por algumas experiências com Deus. E a experiência com Deus que eu mais gosto de contar foi a que eu desobedeci a Deus. E por que eu gosto? Eu não me orgulho, mas eu acho que serve para outras pessoas entenderem o mover de Deus na nossa vida, sabe? Por muitos anos eu fiquei achando que não era aquilo que Deus queria para mim. Eu falo em relação à faculdade, eu já contei para vocês aqui que eu saí da faculdade, eu orei um mês para Deus, só que o meu ego, a minha vontade falou muito mais alto do que a vontade de Deus. E eu fiquei por 3 anos mais ou menos sonhando com a faculdade sem entender o porquê. E um dia eu questionei a Deus. Quando eu falo questionar, não é brigar, tá, gente? É realmente perguntar para Deus: ô Deus, por que disso? Sabe, eu já saí da faculdade, já tem tanto tempo, já tentei outras coisas. E nesse período, gente, detalhe que eu tentei outras coisas. Eu fiz outros cursos de outras áreas, eu tentei abrir uma empresa e nada dava certo. E aí eu comecei a me questionar: Deus, por que nada dá certo na minha vida? E eu descobri que eu estava na desobediência. E quando eu voltei para o caminho que Deus queria, da vontade de Deus, para fazer a vontade dele, porque não é nada sobre nós, gente, é sobre Deus. É tudo sobre ele. E quando eu voltei para o caminho e fiz a vontade de Deus, as outras coisas começaram a se abrir na minha vida. E até sonhos que eu achava impossível, que dependia às vezes só de mim, de começar, eu consegui tirar do papel. O YouTube, por exemplo. Eu tinha uma trava em mim que eu não conseguia fazer esse tipo de coisa, sabe?
E eu achava assim, meu Deus, isso não é normal. Eu faço louvor na igreja e eu não conseguia falar nada na igreja. Eu só fazia o back, mais nada. Sabe, só que Deus queria muito mais de mim. Sabe, a gente tem que pedir a Deus o espírito de ousadia para fazer tudo aquilo que a gente sonha, mas que esteja de acordo com a vontade de Deus. Hoje pela manhã, eu estava lendo um livro de Samuel. E aí, o segundo capítulo, eu quero ler para vocês quando Davi ele foi aclamado rei de Judá. Olha o que o primeiro versículo diz. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Consultou Davi ao Senhor: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Então, Davi consultou a Deus antes de fazer algo. É muito importante que a gente realmente faça isso. Consulte ao Senhor antes de fazer alguma coisa, sabe? Ore a Deus, pergunte para Deus e escute os sinais de Deus. O Deus nos dá sinais a todo momento, ele fala aos nossos corações através da Bíblia, ele usa outras pessoas para falar, ele fala através de um louvor e ele fala com você também a todo tempo, sabe? Então, esteja atento aos sinais de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós consagramos os nossos planos ao Senhor, eles darão certo. Consagre ao Senhor os seus planos e eles darão certo. Mas quando nós consagramos ao Senhor, nós temos que ter em mente que nós estamos dedicando ao Senhor. E nós temos que ter em mente que, às vezes, esses planos que nós sonhamos, esses planos que nós temos, eles não são os planos de Deus para a nossa vida. Pode ser que esse plano que eu tenho hoje, ele vai ser um degrau para eu alcançar os sonhos de Deus, pode ser, e Deus vai utilizar deles. Mas pode ser também que esse plano não tenha nada a ver com os planos de Deus para a minha vida. E eu tenho que ter maturidade para compreender, para entender isso. E não é fácil, às vezes, a gente ter alguma coisa, pensar alguma coisa, sonhar algo e Deus vir e falar com você assim: olha, não é isso que eu tenho para você. Só que nós temos que aprender também com isso a confiar completamente em Deus, a depender de Deus. Não adianta eu ficar tentando com as minhas forças fazer algo que não é do agrado do Senhor, porque não vai dar certo. Eu posso até dar o primeiro passo e ver o degrau que está na minha frente. Mas quem vê a minha trajetória e quem vê o meu destino final é Deus. Então, assim, dê passos de fé, dê. Mas dê passos de fé pautado naquilo que Deus quer para você. Seja obediente. Não vá achando que o passo que você der é aquilo mesmo e acabou, que você é autossuficiente, que você irá alcançar aquilo por seu mérito. Não. Tudo que nós alcançamos, ela vem do Senhor. Quem nos permite ter todas as coisas que temos, fazer aquilo que fazemos, é o Senhor. Então, escolha realmente depender do Senhor, fazer aquilo que está nos planos dele para a sua vida, porque os planos dele são muito melhores e muito maiores do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós sonhamos. Amém? Então é isso que eu quero trazer para nós hoje, para mim também, que nós venhamos começar esse ano pensando naquilo que Deus tem para nós. Que nosso primeiro objetivo, nossa primeira meta é ser obediente ao Senhor e consagrar aquilo que nós sonhamos a Deus, porque aí tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. E olha, não importa quantas vezes você vai ter que recomeçar, recomece. Deus, ele tá com você. Deus, ele age com você. Quem te capacita é ele. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida por causa de uma dificuldade ou outra. Recomece quantas vezes for preciso, mas faça aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu queria desejar para vocês, então, um feliz 2023. Que Deus possa estar com vocês, trazer paz, saúde, força, fé, perseverança, todas essas coisas para que nós possamos aí ir em busca daquilo que Deus preparou para nós. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.